Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com satisfação entramos em contato com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Para nós é sempre uma alegria quando sabemos que os nossos programas têm ajudado você a alcançar o objetivo de ser cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Você sabe que é através das cartas que recebemos que ficamos sabendo sobre o seu progresso espiritual. Então é por isso que a gente insiste, é por isso que insistimos. Escreva-nos, compartilhe conosco as suas vitórias, as suas lutas, as suas conquistas. Compartilhe conosco como o Senhor tem abençoado a sua vida pessoal e ministerial. Então anote o nosso endereço, ele vai ser dado no final do programa, e escreva-nos como fez o irmão de Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso. Ele nos transmitiu as seguintes palavras: estou sempre ouvindo o programa Através da Bíblia. Ele tem me ajudado muito em minha vida espiritual. Também sou um obreiro da obra do Senhor e esses estudos me ajudam muito aqui no interior do Mato Grosso. Que Deus abençoe esse ministério. Querido amigo, nós também desejamos que Deus o abençoe no seu ministério. Como é prazeroso, né, saber que somos instrumentos nas poderosas mãos de Deus. Como é bom saber que Deus nos usa, não é mesmo? Por isso eu quero convidá-lo para um momento de oração, para falarmos com Deus. Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir-lhe também aquilo que nós necessitamos. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Tu nos usa para o Teu propósito de anunciar o Teu amor para com todos os homens. Obrigado porque mesmo sem merecermos, Tu nos fazes Teus cooperadores. Senhor, pedimos-te que nossas vidas estejam sempre conformadas à Tua vontade para Te servirmos da melhor maneira possível. E baseados na Tua bondade e misericórdia, oramos pedindo também a iluminação do Teu Espírito para o estudo que faremos da Tua Palavra. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar o capítulo 32 do livro de Gênesis. Encontramos aqui dois temas específicos. Do verso 1 ao verso 21, Jacó prepara-se para encontrar com Esaú, seu irmão. E do verso 22 ao 32, temos a narrativa da luta que Jacó travou com Deus. Você deve se lembrar que no último programa vimos como Jacó saiu de Padã Arã. Ele saiu fugido e foi perseguido por Labão. Mas pela misericórdia divina e por sua intervenção, Jacó conseguiu firmar uma aliança com Labão e tudo, no final, terminou bem. Lembra-se também que lemos os versículos 1 e 2 do capítulo 32 e nesse texto nós encontramos que Deus foi tão presente com Jacó que enviou anjos para ir adiante dele. Você se lembra disso? Muito bem. Quando Jacó viu os anjos do Senhor, chamou aquele local de Maanaim, que é o acampamento de Deus. Esse é o significado. Querido amigo, então, assim como Betel era a casa de Deus e o portão do céu, conforme nós vimos no capítulo 28, 17, Maanaim era o acampamento de Deus na terra. Jacó saiu do acampamento com Labão e agora estava no acampamento de Deus. De fato, foi uma maravilhosa promoção que demonstrava o cuidado e a atenção de Deus para com esse patriarca que faria parte da origem da nação eleita para representar Deus entre as demais nações. Querido amigo, como nós já percebemos,
Jacó era um homem reflexivo, era um homem pensador, era um estrategista. E essa característica pode ser identificada nessa volta, nesse retorno dele a Canaã, quando ele deveria reencontrar o seu irmão Esaú. Jacó tinha seus erros, cometeu suas faltas, era um homem enganador e suplantador, como o significado do seu próprio nome dizia. Mas Jacó foi escolhido por Deus para ser o herdeiro das promessas. Deus estava transformando-o e estava ajudando também Jacó a mudar os valores da sua vida. E isso se deu através da dura disciplina na escola de Labão. Você se lembra disso? E agora se daria na experiência também e na luta que ele teria com o próprio Deus. Certamente ele tinha mudado muito durante aqueles 20 anos, mas ainda necessitava de novas transformações, de novas experiências, de um novo conhecimento de Deus. O crente deve sempre crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Cristo é o nosso alvo. Cristo é a estatura do varão perfeito. Então, ele é e deve ser continuamente o nosso padrão. Então, vale a pena nos questionar se temos buscado alcançar esse padrão estabelecido por Deus. Será que estamos realmente lutando para ver a imagem de Cristo na nossa própria vida? Que Deus nos ajude a nos submetermos ao seu trabalho conosco, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Mas voltando ao texto, querido amigo, vemos a estratégia de Jacó na sua reaproximação com Esaú. Jacó sabia que ainda não estava livre das consequências dos seus maus atos para com Esaú. O relacionamento entre os dois nunca fora acertado. Jacó sabia disso e, estrategicamente, então enviou para o seu irmão alguns mensageiros dando informação sobre ele, dizendo que ele estava voltando e que queria contar com a compreensão e o perdão de Esaú. Os versos 3 a 5 nos relatam que ele enviou mensageiros diante de si à terra de Seir, no território de Edom. Jacó instruiu os mensageiros a falar em Esaú humildemente. Mas os mensageiros depois voltaram dizendo que Esaú vinha na sua direção, vinha na direção de Jacó, com 400 homens, não para saudá-lo ou recepcioná-lo amistosamente, porém vinha para fazer de vingança. Esaú não havia esquecido de como foi enganado por Jacó, e agora estava disposto a enfrentá-lo e vingar-se. Então Jacó temeu e começou logo a lançar mão de uma estratégia humana, que está assim descrita nos versos 7 e 8. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vir Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Olha, na verdade era uma boa estratégia. Demonstrava a sua esperteza. Jacó esperava que funcionasse bem. Mas, querido amigo, esse plano era um plano humano. Não lhe dava nenhuma segurança concreta. E aí então, só então, ele resolveu apelar para Deus. E nos versos 9 a 12, nós temos a seguinte oração de Jacó. E orou Jacó e disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Senhor, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me, e as mães com os filhos. E dissestes: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Querido amigo,
Vemos aqui então uma oração muito correta. Talvez tenha sido essa primeira oração verdadeira de Jacó. Foi a primeira vez que ele reconheceu que não merecia nada, que não merecia as bênçãos de Deus. Por quê? Ora, porque Jacó reconheceu que ele era um pecador indigno diante de Deus. Ele disse que veio para aquele lugar somente com um cajado, e agora estava conduzindo 2 grandes bandos de pessoas, animais, bens. Querido amigo, existem muitas pessoas achando que não são tão más assim. Existem pessoas que pensam que não são tão pecadoras assim. O crente verdadeiro sabe que é pecador, que só pela graça divina recebe os favores do céu. O crente verdadeiro reconhece que é salvo somente pela graça. Ninguém se salva porque é bom. Ninguém entra no céu porque é bom. Em Romanos 3:23, Paulo claramente diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A não ser que o pecador passe por uma transformação espiritual, receba uma nova natureza e confesse o seu pecado, ele não poderá entrar no reino dos céus. Qual é a sua posição, querido amigo, relativa a essa avaliação? Você se acha justo e merecedor dos céus? Ou você se acha indigno e sabe que só herdará o céu através da misericórdia e da maravilhosa graça de Deus? Jacó reconheceu ser indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade com que Deus tinha usado para ele. Jacó estava certo no seu raciocínio aqui. Aqueles 20 anos de provações, de disciplina, não foram desperdiçados. Quando você, prezado amigo, reconhece isto, que você tem recebido do Senhor bênçãos incontáveis, você está no caminho certo. Às vezes, o homem só chega a esse momento de confissão diante de uma grave crise, como, por exemplo, essa que nós estamos descrevendo, que Jacó estava enfrentando. Esaú vinha na sua direção para vingar-se. Jacó, então, deixou de confiar em si mesmo, nos seus métodos, nas suas estratégias. Jacó finalmente entregou o problema a Deus, confessando antes o seu próprio pecado. Aqui nós vemos um Jacó num momento de crise, e é exatamente nesse momento de crise que as bênçãos espirituais chegam até nós. Qual tem sido a sua experiência? Você tem esperado pelos momentos de crise ou talvez já antes delas você já entrega a Deus a solução do seu problema, a solução das suas situações difíceis? Veja só, ao lermos os versículos 13 a 15, vemos que Jacó preparou um grande presente para Esaú. Eram muitos bens, o que demonstrava que Jacó era de fato riquíssimo. Jacó estava muito liberal, estava muito generoso. Era de fato um grande presente para o seu irmão Esaú. E o texto prossegue nos versos 16 a 21, lemos que Jacó entregou às mãos dos seus servos cada rebanho à parte e orientou os seus servos como deveriam conduzir os rebanhos, e ainda acrescentou: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás: são do teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Assim Jacó passou o presente para diante, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Amigo, nós vemos aqui Jacó agindo também depois de orar. E isso não é errado, não. Ele estava procurando conquistar a simpatia e a complacência, o perdão de Esaú. Aqueles preciosos presentes, aqueles rebanhos que Jacó mandou para Esaú, não poderiam por si só alterar a situação, não poderiam mudar o rumo das coisas, mas a oração que ele tinha feito a Deus, sim, essa poderia mudar a situação. Deus poderia usar aqueles rebanhos para aplacar o coração de Esaú.
Jacó também fez atravessar o val de Jaboque, isso é, um afluente do Rio Jordão, as suas esposas, as 2 servas e todos os seus 11 filhos, com todos os seus bens, conforme lemos no verso 23. Jacó sentia que tinha que orar ainda mais, e foi o que ele fez. Veja só, ele atravessou os seus rebanhos e todas as suas posses e voltou para o acampamento para ficar só, para passar a noite orando. Mas o que o texto no versículo 24 nos diz? É interessante o seu relato. Veja só, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó estava sozinho nesse lado do rio e uma grande luta se travou com Deus. Era uma luta desigual, era uma luta com o ser celeste. E o texto nos diz que Jacó estava lutando com Deus. Alguns intérpretes creem que essa luta se deu através da oração. Ele estava sozinho, ele ficou só. E para se lutar com Deus, em oração, o homem, na verdade, tem que estar sozinho. Dizem que a solidão é a pátria das grandes almas. Quando é para se lutar com Deus em oração, o melhor mesmo é estarmos sozinhos. E é aí onde as grandes vitórias espirituais são conquistadas. Jesus disse que quando quiséssemos orar, deveríamos entrar em nosso quarto e fechar a nossa porta, fechar a porta do quarto e orar ao nosso Pai, pois Ele vê em secreto. O quarto é o lugar onde podemos ficar a sós com Deus, onde podemos lutar com Deus. O quarto, na verdade, pode ser um lugar onde as grandes vitórias são alcançadas. Não precisa necessariamente ser no quarto, mas em qualquer lugar em que você esteja sozinho com Deus, você pode obter grandes vitórias espirituais. Jacó fez passar tudo aquilo que lhe pertencia, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Nós já mencionamos essa frase do texto bíblico, e como vemos nos versículos seguintes, esse homem que lutou com Deus era um ser celeste, era Deus em forma de homem. Deus sempre aparecia dessa maneira aos patriarcas, aos homens naqueles dias. Você se lembra da definição da palavra teofania? É isso mesmo, muito bem. É aparição ou revelação da divindade. É uma manifestação de Deus, uma manifestação do Senhor Jesus pré-encarnado. E aquela foi uma luta realmente renhida, uma luta demorada. A luta demorou até o romper do dia. Isso quer dizer que a luta demorou durante toda a noite. E o verso 25 prossegue dizendo o seguinte: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Querido amigo, foi preciso que houvesse esse deslocamento na coxa de Jacó para que facilitasse a sua rendição. Isso nos ensina uma verdade muito importante, é que muitas vezes vai ser preciso que Deus nos fira para que possamos render a nossa vida totalmente a Ele. Esse ferimento pode ser feito de muitas formas. Pode ser através de uma enfermidade, pode ser através de um problema, pode ser através de uma necessidade, pode ser através de uma incompreensão dos outros, enfim, pode ser através de qualquer uma outra situação. Qualquer coisa que nos fira, que nos quebrante, será usado por Deus para depois nos abençoar. É um coração quebrantado que agrada o Senhor. Na luta com Deus, é isso que faz toda a diferença. Jacó precisava render-se, precisava entregar a sua vida, o seu ego, a sua vontade completamente e totalmente submissa a Deus. Mas era isso que ele estava realmente recusando fazer. E a maior luta do homem é exatamente esta, a de defender o seu ego. Diante de Deus, a nossa vontade vale pouco ou, na verdade, nada. Nós sabemos que a nossa vontade é imperfeita. Quebrar a nossa vontade é difícil. Mas, querido amigo, é necessário
que a nossa vontade seja quebrada. Mas vamos voltar ao texto, lá para o vale de Jaboque, onde Jacó está lutando com Deus. O verso 26 diz assim: Disse esse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Querido amigo, está aqui uma lição espiritual que precisamos aprender. Perseverar na luta, insistir na oração. Jacó sabia quem estava lutando com ele era o próprio Deus. Por isso, queria ser abençoado pelo Senhor. Jacó já tinha recebido muitas bênçãos através dos anos, mas agora ele queria mais uma, queria uma bênção espiritual, uma bênção especial. Ora, se Deus tinha interesse em dar a Jacó bênçãos materiais, muito mais ele teria interesse em dar para ele as bênçãos espirituais. Porém, o problema, querido amigo, não está em Deus. O problema está com o homem. O problema está com o pecador, que nem sempre tem condições adequadas para receber as bênçãos do Senhor. É verdade, o problema está conosco. Veja só, Deus queria abençoar a Jacó. Então Deus faz uma pergunta muito intrigante para Jacó. A pergunta divina aparece no versículo 27. Como te chamas? Como te chamas? Para que Jacó recebesse a bênção de Deus, era preciso dizer quem ele era na realidade. Ele tinha que assumir quem ele era. Tinha que dizer tudo a Deus. Tinha que dizer, novamente, o que ele já tinha dito na sua oração anterior. Ele tinha que admitir que ele era um pecador, indigno. Que ele era mesmo um Jacó, isso é, um enganador, um fraudulento. E foi o que ele fez. Ele respondeu: eu me chamo Jacó. E com essa resposta, ele estava dizendo tudo. O seu nome significava suplantador. Eu sou Jacó, Senhor. Eu sou Jacó, o suplantador, o enganador. Querido amigo, é isso que Deus está exigindo de cada um de nós. Queremos receber as suas bênçãos, mas temos que confessar a Ele. Temos que dizer a Ele quem nós somos. Temos que confessar os nossos pecados. Temos que admitir quem somos. Temos que render as nossas vidas a Deus. É preciso que haja quebrantamento de coração. Qual é o seu nome, prezado amigo? Diga o seu nome. Assuma quem é você diante de Deus. O nome de Jacó já dizia tudo. Pode ser que Deus esteja lhe perguntando exatamente agora o seguinte: como te chamas? Como é teu nome? E para você responder isso, você deve dizer o seu nome, sim. E em seguida, deve dizer para Deus o que na realidade, quem na realidade você é. O que é que você tem feito? O que você tem feito? Confesse a Deus o seu pecado. Diga-lhe tudo. Eis porque você deve estar então sozinho, talvez no seu quarto, num lugar apropriado. Eis porque você deve entrar naquele lugar secreto para falar com Deus. Eis porque Jacó ficou no vale de Jaboque sozinho. Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou suplantador. Eu tenho procurado levar vantagem em todos os negócios, usando os meios desonestos, os truques, as mentiras. Senhor, eu sou Jacó. Ele admitiu finalmente quem ele era. Mas aquela vergonha se transforma em bênção. Eis o que o anjo do Senhor disse. Esse anjo era o próprio Cristo. Cristo pré-encarnado. E as suas palavras foram as seguintes: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Aqui está, prezado amigo, o momento mais significativo da vida de Jacó. Aqui morreu o velho homem e nasceu um novo homem. Houve transformação. Não podia ser mais Jacó, mas agora sim seria Israel. Tinha um novo nome, um novo coração. Deus o transformara. E o texto diz ainda que Jacó deu
o nome àquele local de Peniel, isto é, vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel. Que experiência! Deus te abençoe, querido amigo, que você tenha essa experiência também com Deus. Que Deus te abençoe. Finalizamos assim o nosso programa. Até breve. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.